Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Vídeozão de domingo de manhã e conforme pedidos e eu tinha me comprometido que se eu atingisse o número de likes, né, e o número de pedidos e o número de curtidas no vídeo de alavancagem de fundo de papel, eu traria para vocês o vídeo sobre alavancagem, desculpa, o vídeo de alavancagem de fundo de tijolo, eu traria o vídeo sobre alavancagem em fundos de papel. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona, é um processo um pouquinho diferente, mas não deixa de ser uma alavancagem. Então vamos lá pessoal, como sempre eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês aqui. Pessoal, alavancagem em fundos de papel, e aqui nós estamos falando das nossas queridas operações de compromissadas reversas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido bastante falar sobre esse tema, né? Inclusive teve até um dos membros, ou na verdade foi um inscrito aqui que pediu para eu falar sobre compromissada reversa, e a compromissada, a operação compromissada é ela como que um FII de papel, um fundo de papel se alavanca. Mas vamos lá, para vocês entenderem como é que funciona a operação compromissada reversa. Então pessoal, aqui só um textinho aqui para vocês, se alguém quiser printar, mas eu vou mostrar em exemplo. Como é que funciona uma operação compromissada? Um fundo imobiliário, pessoal, ele vai lá, ele vende um CRI do seu book de CRIs para um banco, para uma instituição financeira. E aí ele recebe o dinheiro da venda desse CRI. Só que ele faz o seguinte, ele se compromete a recomprar esse CRI em uma data pré-determinada, ou seja, deixa eu até voltar aqui para mim. Como é que o que acontece? O fundo ele vai lá, ele pega um CRI dele, vende para o banco paga isso, e ele fala, ô banco, eu vou recomprar esse CRI de você daqui a um determinado tempo. Por isso que se chama compromissada reversa, ou seja, eu me comprometo, eu faço um compromisso com você de recomprar este CRI. E se a gente voltar aqui, olha só, no final dessa data, o banco, a instituição financeira, devolve o CRI para o fundo, e o fundo devolve o dinheiro que ele pegou emprestado, mais os juros e a correção monetária desse valor. Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem, para ficar mais fácil. Vamos supor o seguinte, pessoal, eu tenho o fundo XPTO e ele tem lá no book dele um CRI, deixa eu ver, eu tô mostrando na tela, tá? Tô mostrando na tela. Ele tem um CRI lá, CDI mais 5%. Tô usando aqui e ele tá avaliado no mercado a 110 mil reais. Esse CRI lá tá avaliado a 110 mil reais. Aí o que ele faz? Ele fala, banco, você compra de mim esse CRI e eu prometo te recomprar assino um compromisso com você de recomprar esse CRI em 12 meses, beleza? Aí o banco fala, legal, eu aceito. Porém, o banco, ele não vai me dar os 110 mil reais, ele vai me dar 100 mil reais só porque isso tem um processo no mercado financeiro chamado haircut, que é o seguinte, eu preciso ter uma segurança, uma garantia, eu não vou te dar o dinheiro todo, eu vou te dar uma parte só. Então, eu vou te dar, o seu CRI vale 110, mas eu só vou te dar 100, beleza? Não, beleza, eu aceito, tá tranquilo. Então, eu vou lá, eu vendo esse CRI para o banco de 110 mil, só que eu recebo 100 mil. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e uso esse dinheiro para comprar outros CRIs. E aonde que entra a alavancagem aí, pessoal? É o seguinte, além de eu usar esse dinheiro para comprar outros CRIs, eu continuo recebendo os juros e a correção monetária do CRI que está lá com o banco. Porque o banco ele não tem interesse nisso, ele tem interesse apenas em receber uma remuneração pelo dinheiro que ele me emprestou. Entenderam? Então, o fundo imobiliário, ele pode usar o dinheiro que ele recebeu desse aqui, comprar outros CRIs e continua recebendo os juros e a correção monetária do CRI que está lá com o banco. E aí, passados os 12 meses, o que ele faz? Nesses 12 meses ele continua recebendo isso, e ele vai lá e devolve, porque quando o banco emprestou, ele fala, você vai me devolver esses 100 mil a CDI mais 1, eu vou te cobrar um CDI mais 1 de taxa. Então ele vai lá e me devolve, o fundo imobiliário devolve para o banco 111 mil reais, que seria o CDI mais 1 aqui, considerando o CDI 10%, tá? E aí ele devolve o CDI mais 1, passado um ano. Então é assim que funciona a compromissada reversa, pessoal. O fundo imobiliário, deixa eu voltar aqui para mim. O fundo imobiliário, ele vai lá, ele vende o CRI
para o banco compra esse CRI, paga um valor um pouco menor do que o valor de mercado do CRI, que chama o haircut, que a gente chama, que é um jargão de mercado, que é como se fosse um corte de cabelo mesmo. Ele corta uma parte para uma garantia para o fundo, para o próprio banco. Porque essas operações compromissadas, pessoal, elas são muito seguras para o banco. Inclusive quem viu o vídeo do CPTS vai entender o que eu estou falando na questão de o quanto que a instituição financeira recebe disso, né? E é muito seguro. E vocês já vão entender o porquê é tão seguro assim. Então, o banco pega esse dinheiro e passa para o fundo imobiliário, que usa esse dinheiro para comprar outros CRIs. E aí, além dele comprar outros CRIs, ele ainda continua recebendo todos os juros e correção monetária daquele CRI que está lá com o banco. Então, por isso que ele se alavanca, porque ele, além de ele estar com dinheiro a mais do que o patrimônio dele, porque ele recebeu um dinheiro por um CRI, ainda continua recebendo os juros e correção monetária lá do CRI que está lá com o banco. E aí, como é que funciona na prática, pessoal? Como é que funciona? O fundo faz o seguinte: banco, olha aqui a minha carteira de CRIs, o que você acha que aqui dá pra gente fazer um bem bolado? O que você acha que você tem interesse em fazer uma compromissada? O banco vai olhar a carteira de CRI e falar: esse aqui é legal, devedor tranquilo, não vou ter risco aqui, esse aqui é bom também, tem uma taxa tranquila, não está muito longe, é um CDI, um CRI com uma taxa não muito longe do spread do tesouro, então eu vou pegar esses aqui. Esse daqui eu tô achando muito arriscado, não vou pegar. E aí o que você pega dessa conversa que eu falei aqui? Quais são os fundos que têm a maior chance de ter compromissada reversa? Os high grade. Por quê? Os high grade são aqueles ativos, aqueles fundos que têm os CRIs de maior qualidade de crédito. Então você não vai ver compromissada reversa em fundos high yield, porque o banco vai olhar e falar: IPCA mais 20, CDI mais 8, mais 9, para mim eu tô fora disso daí, porque a chance do devedor não pagar e esse CRI ser marcado a zero é muita. Então o banco, ele tenta montar toda uma estrutura de segurança. E aí, pessoal, que entra essa questão de como que o banco... Então o banco chega lá e escolhe no book os melhores CRIs e faz lá: então esses aqui eu topo fazer compromissada. O fundo imobiliário, você topa também? Beleza, eu topo, então vamos fazer assim. E aí, pessoal, lembrando, o banco, ele não recebe os juros e a correção monetária do CRI. Quem fica recebendo é o fundo imobiliário. Mas o que o banco recebe como uma remuneração? É como se ele estivesse emprestando dinheiro. Então ele vai receber o dinheiro mais os juros e uma correção monetária. E quais são normalmente os indexadores, né, que o banco fala: eu vou te cobrar CDI mais alguma coisa, ou eu vou te cobrar uma porcentagem do CDI, por exemplo, 110% do CDI. Ou eu vou te fazer uma taxa pré-fixada, vou chegar, eu vou te cobrar 15% ao ano, vou te cobrar 10% ao ano, sei lá. Ou IPCA+, como é o padrão dos fundos do CRIs, né? Eu vou te cobrar IPCA mais alguma coisa. E aí você volta no que eu falei. O banco, ele sempre vai prezar, a instituição financeira no caso, sempre vai prezar pelo ativo mais, pelo processo mais seguro. E qual é o processo mais seguro, pessoal? É CDI. É sempre CDI. Então, dificilmente você vai ver uma compromissada reversa onde a taxa da compromissada não seja CDI, ou uma porcentagem do CDI, ou o que é o mais comum, CDI mais alguma coisa. Então, normalmente o fundo imobiliário, ele tem que remunerar esse dinheiro que ele pegou emprestado na hora da venda do CRI, ele vai ter que pagar CDI mais alguma coisa. Então, vocês chegando, eu preciso que vocês entendam isso para vocês entenderem quais são os problemas que a gente vai ter isso depois, tá? Bom, aí você pode estar se perguntando: Eric, por que um fundo de papel se alavanca? Qual é o objetivo disso? Pessoal, olha só, um fundo de tijolo, ele tem a valorização patrimonial. Então você sei lá, você pega o dinheiro, você compra um imóvel, o fundo compra um imóvel, e esse imóvel vai se valorizando, então você vai tendo agregando patrimônio. O fundo de papel, ele não tem valorização patrimonial. Então, o dinheiro, ele precisa ser mais rapidamente alocado. E quando a gente tem, o fundo faz uma emissão, até esse momento onde ele termina a emissão e tem o dinheiro todo no caixa,
e vai comprar CRIs novos, demora um certo tempo. E aí você pensa o seguinte, Eric, o fundo ele tem uma carteira média CDI mais 5, por exemplo. Essa é a rentabilidade dele. E aí você recebeu um dinheiro da emissão que está no caixa rendendo CDI apenas. Olha só que rolo, por quê? Você aumentou a base de cotas, você tem mais cotas para distribuir, porém uma parte desse dinheiro está rendendo menos do que a carteira do fundo. O que vai acontecer? Rendimento vai diminuir. E o cotista não gosta disso, não gosta que o rendimento caia. Então, o fundo de papel ele tem uma urgência em alocar esse recurso rapidamente. Por quê? Não tem sentido ele ter uma grande quantidade de caixa, porque o caixa vai estar rendendo muito menos do que a própria carteira dele. E rendendo menos, com uma quantidade maior de cotas da emissão, ele vai pagar menos dividendo. Então, o fundo ele precisa alocar rapidamente. Só que aí que tá. Quando ele tem esse dinheiro, todo o processo da emissão e tem o dinheiro no caixa, não é tão rápido assim ele comprar CRIs, porque tem todo o processo de diligência, e não é tão rápido. Então, os fundos, o que eles começaram a fazer lá, principalmente quando a taxa Selic estava baixa? Quando quem é mais antigo aqui dos investimentos, vai lembrar, antigo, né? 4 anos atrás, quando teve a pandemia, a taxa Selic chegou a 2% ao ano. Imagina só você, gestor de um fundo imobiliário de papel, que você tem uma taxa, um ativo sendo remunerado a CDI mais 5, e você está com CDI zero, CDI puro, rendendo 2% ao ano. É desesperador. Então o fundo ele precisa alocar rápido aquilo, porque ele está rendendo muito pouco no caixa. Diferentemente de hoje, né, que o CDI é 10 e pouco, então está rendendo um pouco, mas imagina naquela época. E aí o que os gestores falam? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer emissão daqui a pouco, eu já vou antecipar as compras. Então ele vai lá no banco, fala, ô banco, olha meu book de CRIs aqui, qual que você tem interesse a gente fazer uma compromissada reversa? Então ele escolhe alguns CRIs, pega o dinheiro, já compra os CRIs que ele já iria comprar na emissão, e aí ele tem todo o processo, ele já incorpora esses CRIs para dentro, e aí o que ele faz? Ele faz a emissão, capta o dinheiro, pega esse dinheiro, vai lá no banco e zera as compromissadas. Obviamente que para o banco existe, você não pode ser tão, fiz a compromissada hoje e amanhã eu já quero pagar. Para o banco não é interessante isso, ele obviamente vai ter algum pênalti, mas assim, normalmente as compromissadas elas demoram de 6 meses a 1 ano, esse é o prazo normal de uma compromissada. Então, só para vocês entenderem o porquê que um fundo de papel ele faz isso, exatamente para ele antecipar e conseguir manter um rendimento alto, porque ele já comprou os CRIs que ele iria comprar com o dinheiro da emissão, e aí o que ele faz? Ele pegou o dinheiro da emissão e já zera as compromissadas. Então ele já comprou, já está com o CRI rendendo CDI mais alguma coisa, IPCA mais não sei o que, e não precisa esperar esse tempo todo com o dinheiro no caixa rendendo menos. Então é para isso que funciona a compromissada. Foi assim que surgiram, no caso de fundo imobiliário, essas ideias de compromissada. Então, qual que é a lógica do como que o gestor então, do fundo potencializa o ganho? Lembra, pessoal, no nosso exemplo, deixa eu até voltar aqui, lembra no nosso exemplo que o banco cobrou CDI mais 1%? Desse CRI aqui, o que o gestor faz? Bom, se o banco está me cobrando CDI mais 1%, eu vou lá e compro CRIs CDI mais 3%. Olha só, eu comprei um CRI CDI mais 3% e vou pagar a dívida com o mesmo valor, só que sendo remunerado, sendo pago de juros para o banco CDI mais 1%. Então eu estou tendo um spread de ganho aí de 2%. E aí você pode estar pensando, Eric, isso é o melhor dos mundos, porque eu estou trabalhando com dinheiro que não é meu, remunerando esse dinheiro e tendo um lucro aí. Por quê? Eu vou ter que pagar o banco CDI mais 1%. Eu posso fazer os pagamentos de despesa mensal, só que o que está entrando de dinheiro no caixa é maior do que o que eu estou pagando. Então eu tenho um lucro sem trabalho. E aí você pode estar pensando, Eric, por que então que o fundo não mantém essa compromissada? Porque não faz muito sentido, porque para o banco, primeiro, é uma operação segura, ele está sendo remunerado a CDI mais 1%, sem risco nenhum. Já o fundo imobiliário, ele está sendo remunerado a CDI mais 3%, ou seja, ele tem um spread de 2%. Então, qual que é a lógica de um fundo parar com isso? Nesse caso, quando a gente tem
casamento de indexadores não tem sentido mesmo. Você pega os fundos da Kinea, os fundos da Kinea normalmente, eles têm, quase todos eles, sempre tem compromissado a reversa. Você olha lá no patrimônio, o patrimônio está normalmente 107% investido. Por quê? Ele tem 7% de compromissada, ou seja, de dinheiro a mais no patrimônio. Por quê? Não vale a pena você fazer a troca, né? Você trocar porque isso está remunerando a carteira. E aí, aqui é um ponto que acho que é importante de explicar para vocês. Como eu falei, normalmente as compromissadas reversas de fundo imobiliário, de papel, duram de 6 meses a 1 ano. Já tijolo, um tijolo que faz um CRI para fazer uma alavancagem para comprar um imóvel, qual é o tempo de duração dele? 10, 20 anos. Então, o prazo de um CRI, de um fundo, de uma alavancagem de um fundo de tijolo é muito maior do que o de um fundo de papel. E às vezes, e isso também é um ponto importante, que aí tem a ver muito com a questão dos problemas numa alavancagem de fundo de papel. No caso de fundo de tijolo, ele faz um CRI de 15 anos, porém ele tem normalmente os primeiros 2 anos, ele tem carência. Então ele só paga despesa financeira, ele não paga amortização. Então o fluxo de caixa dele é tranquilo, porque ele já está recebendo o aluguel daquele imóvel que ele comprou, integral, e ainda não pagou aquilo. Então por isso que você potencializa o dividendo. Você só vai começar a pagar daqui a 2 anos, começar a carência. Já no caso de um fundo de papel não tem isso, não tem carência. É todo mês ali porque as operações são curtas. E aí que entra o grande problema. A grande maioria dos fundos imobiliários, eles têm majoritariamente a carteira vinculada, indexada ao IPCA. E os bancos não fazem ser compromissada o empréstimo vinculado ao IPCA e sempre ao CDI. E é aí que a gente tem o problema. Por quê? Você pode ter momentos nessa situação, porque o que é o IPCA? É a inflação. Então a inflação sobe, aí a Selic sobe para poder baixar a inflação. A inflação baixa, aí a Selic baixa. Então o pessoal percebe que em alguns momentos a taxa Selic, que é o CDI, ela é sempre atrasada em relação à inflação. Primeiro a inflação sobe para depois a taxa Selic subir. Então, o que isso significa? Se você tem um fundo com uma compromissada, uma carteira recém-remunerada IPCA e uma dívida, uma compromissada tendo que ser paga CDI, imagina a seguinte situação. Você tem o CDI aqui, a inflação sobe, e o CDI ainda não subiu. Então, para o fundo, isso é excelente, porque a receita dele está aumentando, porque a inflação está subindo, e a compromissada continua na Selic baixa, só que essa aqui começa a subir. E aí começa a equivaler a despesa com a receita. Só que o que acontece depois? A inflação começa a cair e a Selic continua aqui em cima. Então, você começa a ter menos remuneração dos CRIs que você tem, e a despesa financeira está lá em cima. É aí que entra o problema. E eu tenho certeza que vocês vão saber de qual fundo eu estou falando nesse caso. Obviamente que em grande maioria dos fundos é assim, mas o que mais se tornou notório foi o nosso querido CPTS. E aí eu volto aqui para a nossa apresentação. Eu tenho certeza que vocês já viram esse gráfico aqui, que eu sempre gosto de falar ele, né? E aqui, pessoal, eu não estou aqui com o objetivo de analisar o CPTS. Eu quero que a ideia era que vocês esquecessem que isso aqui é o CPTS. Aqui é um fundo que mostra a questão do custo da carteira de CRI com a compromissada. O CPTS, pessoal, ele não faz esse trabalho que eu fiz aqui embaixo, tá? Eu que coloquei isso aqui. O que é isso aqui, pessoal? É a taxa Selic nos períodos. Olha só, quando que começou a compromissada lá no CPTS? Lá em junho de 21. A Selic era 4,25 e, como vocês sabem, a receita do CPTS é praticamente IPCA. E nesse momento a inflação estava alta. E olha só, aqui a barrinha azul é o retorno da carteira de CRI e aqui embaixo é o custo da compromissada. Ou seja, percebe que aqui você tem um resultado muito maior porque a Selic era baixa. Mas olha o que acontece quando a Selic começa a aumentar. O resultado você tem ainda inflação alta, só que a Selic aumentando. Lembra que eu expliquei para vocês lá no vídeo da carteira? Não, na verdade vocês vão ver isso mais tarde, esse vídeo está sendo antes. A Selic, pessoal, ela é um indicador, até voltar aqui para mim. A Selic, pessoal, é uma política monetária que corrige a inflação. A Selic de hoje, ela corrige a inflação daqui a 6
meses a 9 meses para frente. Então, se a gente voltar aqui na carteira do CPTS, essa Selic de 4,25 aqui, ela está corrigindo a inflação aqui. Então o aumento dessa Selic vai fazer lá na frente a inflação começar a cair. E aí que tá. A inflação começa a cair, só que esse de baixo começa a aumentar. E aí vocês conseguem ver que o resultado para o CPTS começa a ficar ruim, chegando a esse absurdo aqui lá em setembro, quando a Selic estava em 13,75, e eu não sei se vocês lembram, a gente teve deflação nesse período aqui. Então, se a gente tem deflação, o custo, o que o fundo recebe é zero, porque se ele tem toda a receita dele vinculada ao IPCA, ele não recebe nada, só que ele continua pagando o boletinho lá para o banco. E olha só, se a gente for pegar aqui, são momentos, né? E aí acreditava-se que a Selic lá, lembra, quem lembra no começo do ano, né, que a Selic começou a cair, né, ela chegou no começo do ano a 10,25, acreditava-se que ela ia chegar no final do ano em 9%. Então, o CPTS, os cotistas do CPTS, né, estavam tranquilos, porque o custo da compromissada vai cair e a inflação vai ser maior, então vai ter um retorno. Só que não foi o que aconteceu. Inclusive, aqui a gente ainda não tem o resultado, a Selic aumentou, então provavelmente essa barrinha cinza aqui no próximo mês vai aumentar, enquanto esse aqui vai diminuir, inclusive porque agosto desse ano teve deflação. Então, pessoal, esse aqui é o exemplo para mostrar para vocês como que pode ser problemático, dependendo da situação, a alavancagem em fundo de papel, quando você tem descasamento dos indexadores. E aqui, pessoal, não tenho, como eu falei para vocês, eu não tenho o objetivo de falar do CPTS em si, se foi uma boa alavancagem ou não. Eu só estou trazendo para vocês aqui a explicação de como que isso pode atrapalhar um fundo imobiliário, que atrapalhou de fato o CPTS. Ele poderia ter resolvido isso antes, ele poderia ter trocado poderia ter zerado a alavancagem, ele poderia ter trocado os CRIs da carteira dele, colocado mais CDI para poder equivaler, porque lembrando, pessoal, como a gente falou, quando o fundo tem uma carteira de CRI e CDI, ele pode se alavancar tranquilamente, porque o custo da alavancagem, da compromissada, é menor do que o que ele pega de CRI. Então, para ele, é zero problema. Já quando ele tem descasamento de indexador, aí sim pode ter problema. Tá? Então é assim que fundo de papel se alavanca. É fazendo compromissada reversa, é dando o CRI para o fundo, para o banco, vendendo, na verdade, não é dando, né? Vendendo o CRI para o banco, e esse banco ele paga isso e pede uma remuneração por esse dinheiro. E lembrando que o fundo ele continua recebendo os juros e a correção monetária daquele CRI que está lá com o banco. Entenderam? Então, é uma boa jogada, é uma maneira de você rentabilizar a tua carteira, trazer mais dividendo, antecipar movimentos, porque você pode antecipar, você vai lá, faz a emissão, só que você já comprou os CRIs antes. Eu não lembro quando vocês viram, acho que o Juro fez isso recentemente na emissão, ele já fez a compromissada, já para poder alocar logo, já sabendo que a emissão sairia logo em seguida, fez a emissão e aí ele quita. E esse também, pessoal, é uma das maneiras, existem algumas maneiras de você prever quando um fundo, isso normalmente quando o mercado está em alta, tá? Quando o mercado não tem muita, cota não está muito abaixo do valor patrimonial, quando um fundo de papel ele vai fazer emissão. Se ele não tem compromissada e resolve fazer uma compromissada, explicando, pode ser que provavelmente no mês seguinte ele vai vir com uma emissão, exatamente para poder pagar esse custo, pagar essas compromissadas que ele fez, porque ele já alocou o dinheiro. E aí, pessoal, para a gente fechar esse vídeo, eu acho que você como cotista poderia até me ajudar a mandar e-mail para as gestoras que fazem compromissada a colocar o custo da compromissada. O CPTS não faz isso, o Kinea não faz isso, não colocam custo, não colocam quanto que está sendo remunerado. Você tem lá só a despesa financeira na DRE, mas você não tem o quanto de custo tá. Porque se você pegar no fundo de tijolo, você abre lá na parte de alavancagem, você vê lá, todos os fundos de tijolo fazem, alavancagem é IPCA mais 5, alavancagem é CDI mais alguma. Você pega lá no HSML, lá tem a planilhazinha lá da alavancagem, o CRI é IPCA mais 5, o outro é CDI mais não sei o que. Então no fundo de tijolo já é padrão colocar a taxa da alavancagem. No fundo de papel não. Então a gente tinha que cobrar isso mais dos nossos fundos de papel, o custo da compromissada. Eu quero saber quanto é que está o custo da compromissada do CPTS. É CDI, não precisa ser de cada uma delas, mas a média. A média do CPTS é CDI mais 1, por exemplo. Poderia ter um quadrinho mostrando. E todos os fundos que fazem compromissada, isso seria bem bacana. Eu acho que como dever nosso de cotista deveria ser cobrar isso.
Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, entendido como é que funciona a alavancagem de fundo de papel. Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo de alavancagem de fundo de tijolo, e eu queria que vocês aproveitassem e deixassem aqui nos comentários outros assuntos que vocês querem que eu traga aqui e explique para vocês nesse nível de detalhe. Tá bom, pessoal? Nos nossos vídeos de domingo e às vezes nos vídeos de quarta também, mas tradicionalmente são os vídeos de domingo agora às 9 da manhã. Beleza, pessoal? Então, bom domingo para vocês. No final do dia, hoje, às 7 horas, tem o vídeo da carteira do canal de setembro. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.